Olá, seja muito bem-vindo ao canal da J-Jobs no YouTube. Hoje eu vou te contar o passo a passo para trabalhar no Japão. Um tema que eu tenho certeza que você quer saber e já está aí com aquela curiosidade para anotar tudinho, não é? Muito bem, já que o assunto desse vídeo é tão importante e requisitado, aproveita para dar aquele like e se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve antes que você esqueça, tá bom? Aqui a gente fala sobre vários assuntos ligados ao Japão, tem um pouco de cultura, comportamento, muitas dicas para quem quer trabalhar no país. E falando nisso, todo final de vídeo a gente traz algumas ofertas de emprego no Japão, tá bom? Então fica comigo até o final e roda a vinheta para a gente começar a falar do tema de hoje, porque é muito conteúdo. A gente começa falando sobre como o movimento Dekasegi começou. A partir do final dos anos 80, houve uma inversão do fluxo migratório entre Brasil e Japão, então os nipo-brasileiros, seus cônjuges, com ou sem ascendência japonesa e filhos, passaram a emigrar para o Japão à procura de melhores condições financeiras. Numa época aí que o desemprego estava em alta no Brasil e, em contrapartida, o Japão se expandia e necessitava de mão de obra. O fato de precisar buscar mão de obra de fora fez com que o Japão criasse leis para facilitar a entrada de trabalhadores estrangeiros e em meados da década de 90 surgiu a Lei de Controle de Imigração, permitindo que descendentes de japoneses e seus cônjuges até a terceira geração pudessem exercer qualquer atividade durante um período de residência relativamente longo. Mais tarde, em 2018, o Japão buscava atrair mais de 300 mil trabalhadores estrangeiros para atender a alta demanda até 2023 e o país ficou sob pressão para flexibilizar as restritas regras de imigração. Depois de abrir a imigração para a quarta geração de diversos países, incluindo o Brasil, em junho de 2018, o Japão aprovou apenas 1% dos pedidos de visto esperados aí no intervalo de um ano. Para atender os requisitos do governo japonês para a concessão de visto de residência, o Yonsei precisa ter idade entre 18 e 30 anos, nível 4 do exame de proficiência da língua japonesa e precisa viajar sozinho, ou seja, não é permitido incluir a família no visto. O Japão continua com dificuldades em encontrar jovens japoneses para preencher as milhares de vagas que gira em torno de 1,63 empregos disponíveis para cada indivíduo. Além disso, o Japão é um país com o maior número de pessoas idosas no mundo, com mais de 35 milhões de pessoas, o que equivale a 28,4% da população total. Você viu aí que oportunidade de trabalho existe de monte, né? O que falta mesmo são pessoas que se enquadrem nos requisitos definidos pelo governo japonês. Vamos falar então sobre o processo que você deve seguir para trabalhar no Japão. Se você é descendente de japoneses, a primeira coisa a fazer é encontrar uma agência que ofereça o seguinte: suporte na documentação. Na maioria dos casos atuais, é necessário solicitar o certificado de elegibilidade. Inclusive, nós já falamos sobre isso no primeiro vídeo aqui do canal, então se você ainda tem dúvidas sobre como solicitar esse documento, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição ou então no cardzinho aqui em cima. Além disso, a J-Jobs criou um e-book gratuito bem explicadinho sobre esse mesmo assunto e que você pode também baixar clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? De um modo geral, todos precisam apresentar passaporte válido, Koseki Tohon, certidão de nascimento, o de nascimento e casamento dos pais e, caso seja sansei, pode haver a necessidade de apresentar declarações referentes a erro de nomes, atraso do registro, casamento tardio, entre outros. A documentação vai variar de caso para caso, por isso é importante encontrar uma agência que realmente tenha conhecimento e experiência no ramo. Caso contrário, você vai acabar gastando um dinheiro desnecessário com certidões que você nem vai precisar. Bom, o segundo item da nossa listinha de serviços que sua agência escolhida vai precisar te oferecer são algumas opções de vagas de trabalho e você vai escolher aquela que melhor se encaixa ao seu perfil. A agência também precisa te oferecer um atendimento personalizado, até porque cada pessoa vai apresentar uma situação diferente.
E por fim, que seja uma agência confiável e que te passe todas as informações verídicas. Quando você encontrar essa agência, o próximo passo será preencher uma ficha cadastral com o maior número de informações possível para que seja direcionado para uma vaga de trabalho. Quando você recebe a aprovação da empresa, ela vai fornecer o contrato de trabalho provisório, que é um dos requisitos para elegibilidade, quando a finalidade é obter o visto de trabalho no Japão. Lembrando que a elegibilidade é um documento solicitado à imigração do Japão pelo fiador. Aqui na J-Jobs, o cliente embarca para a vaga que foi previamente acordada conforme entrevista realizada e a aprovação pela empreiteira, e com isso não há necessidade de termos um escritório no Japão. Ou seja, o passageiro embarca ao Japão com melhor custo-benefício e total segurança. Quando a elegibilidade é concedida, ela deve ser encaminhada para o Brasil e a agência dá entrada no visto por aqui, junto ao consulado. A elegibilidade não tem data certa para ser concedida. Isso vai depender muito da região em que o documento foi solicitado. Portanto, você deve considerar um período de 30 a 90 dias após a data de entrada. Mas em tempos de pandemia, pode haver uma espera maior. Como o processo de concessão do visto pode demorar até 180 dias, seria bom você aproveitar esse tempo livre para se preparar da melhor forma possível. E é claro que a gente não ia te deixar na mão, né? A gente preparou aqui algumas dicas para você arrasar na sua chegada ao Japão. Confere só. Bom, a primeira dica é estudar a língua japonesa, que é um idioma bem complexo. Usa 3 formas de escrita, que são o hiragana, o katakana e o kanji. Então seria bom você aprender pelo menos uma conversação básica, como os cumprimentos, aprender a contar, pedir informações sobre como ir e voltar para determinados lugares, aprender a expressar o seu estado físico e emocional, como estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, sono, cansado e assim por diante. Você também precisa ter noções sobre os costumes e normas japonesas. Outra coisa muito importante é abandonar o sedentarismo e se exercitar para fortalecer os músculos, para evitar aí que você sofra muito na fase de adaptação ao trabalho. Você já deve ter ouvido falar que no Japão a carga horária é bem puxada e os trabalhadores ficam em torno de 10 horas por dia em pé, sem poder sentar para descansar. Há um intervalo para o almoço ou jantar, mas em algumas empresas trabalha-se um período de 4 horas sem parar. Então, se você não estiver preparado, pode sentir dor nas costas, nos ombros, joelhos e as pernas também tendem a ficar inchadas. Enfim, você já vai estar em um outro país, sem o conhecimento da língua, vai estar com saudade dos seus familiares e amigos e ainda por cima sofrendo com dores no corpo? Ah, você não merece tanto sofrimento, né? Então aproveita esse tempo para cuidar da sua parte física, que é o que te cabe no momento, combinado? Bom, como existe a possibilidade do visto não ser concedido, é bom que você não peça demissão do seu atual emprego, caso tenha, até ter a certeza de que o seu processo foi finalizado e que realmente você vai poder embarcar para o Japão, certo? Então você está vendo aqui na tela uma linha do tempo com o processo todo que você vai percorrer até o grande dia chegar e você poder embarcar para o Japão. Portanto, no primeiro dia, você vai até a agência que escolheu e a partir daí você vai consultar as vagas de trabalho. A agência analisa o seu perfil, faz uma entrevista contigo e depois a empreiteira também vai te entrevistar e aí você vai correr atrás de toda a documentação necessária. Passados cerca de 30 dias, os documentos são enviados ao Japão. Em 45 dias, o despachante leva a sua documentação e envia para a imigração. A partir daí, se a imigração não solicitar complementos, calculamos uma média aí de 90 dias para que a elegibilidade seja concedida. Passados 150 dias, a elegibilidade é encaminhada para o Brasil e quando esse documento chegar, será necessário realizar o trâmite do visto junto ao consulado. Geralmente o visto é concedido em 1 semana após a data de entrada do pedido. Nesse meio tempo são realizados os preparativos para o embarque, que variam conforme a empresa contratante. 180 dias depois, chega o tão esperado embarque e pronto! E aí, deu para entender o processo que você vai precisar seguir para trabalhar no Japão? Eu espero que sim, mas se você ainda tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui no vídeo que a gente responde para você, tá bom?
Vamos conferir então as vagas de emprego dessa semana. Roda a vinheta. E atenção para a vaga de código KAG 10. A proposta é para trabalhar em Guma, na região de Ota, em fábrica de produção de assento de carro. O salário para homens e mulheres é de 1.300 ienes a hora, sendo que a partir do 7º mês o valor vai para 1.350 ienes a hora. Para essa vaga é necessário ter condução própria e nível intermediário da língua japonesa. E tem mais uma oferta de trabalho para a região de Kitakami, na província de Iwate. Os candidatos irão atuar na fabricação de tanque de combustível, ou seja, na montagem de canos do tanque, da bomba e no controle de qualidade de todas as partes dos tanques de aço e plástico. O perfil exigido para essa vaga são homens com idades entre 18 e 45 anos e nível de 40% para conversação em japonês. O salário é de 1.450 ienes a hora, mais 25% para a hora extra. O código dessa vaga é RA145. Lembrando que é preciso consultar a J-Job sobre as vagas, pois elas podem ter sofrido alterações sem aviso prévio ou então podem ter sido preenchidas. Portanto, o processo de seleção pode estar encerrado. E eu vou ficando por aqui, te agradecendo pela companhia mais uma vez. E você já sabe, né? Se tiver interesse nos serviços oferecidos pela J-Jobs, entre em contato conosco. Tá aparecendo o site e o WhatsApp aqui na tela para você falar com a gente à vontade, tá bom? Tô indo nessa, até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!